futuro, é necessário conhecer o passado. E você, conhece o passado da sua igreja? O Manhã Repórter de hoje volta ao passado das igrejas pioneiras da Vila de Rondônia, atual de Paraná. Nossos repórteres percorreram ruas, igrejas e até a biblioteca municipal em busca de respostas. Quando chegaram ao município, quais as dificuldades encontradas aqui? E hoje, como se encontra a atual situação dessas igrejas? E é aqui na primeira Igreja Batista de Paraná que daremos início à nossa série de reportagens sobre as primeiras igrejas do município de Paraná. Ficaremos agora com uma entrevista com o pastor Sérgio Eduardo, presidente da primeira Igreja Batista. Bom dia, pastor Sérgio, paz do Senhor. Bom dia. A gente tem algumas perguntas sobre a história, um pouquinho da origem da primeira Igreja Batista, certo? São 4 perguntinhas básicas. Pois não. E daí a gente veio buscar o Senhor para responder com mais clareza. Ok. Será um privilégio poder compartilhar com a história de Rondônia e da Igreja Batista aqui de Paraná. A primeira pergunta: quando e como foi a chegada da Igreja Batista aqui na cidade? Muito bem, nós chegamos no meados de 1969 com os missionários americanos Paulo Wellington e a sua esposa, que vieram observar, que naquele tempo chamava Vila de Rondônia, e depois ele deixou o pastor lá da igreja de Porto Velho para dar assistência aqui. E é interessante destacar para vocês que as primeiras vindas desse pastor para implantar aqui a igreja, ou seja, fazer as primeiras reuniões, ele veio de bicicleta e ele gastava cerca de 3 dias para chegar aqui. Ele veio pelo menos 3 vezes de bicicleta, apostando no trabalho de Paraná, lá em 1969, quando ainda tudo era terra, com maior dificuldade, e dormia pendurado na rede, e fugindo de onça, mas ele veio implantar. E aqui então tinha um senhor chamado Dom Augusto, que era o juiz de paz da cidade, que tornou-se como o primeiro membro. Então na casa dele começou o trabalho. E hoje nós temos aqui a Avenida Marechal Rondon, com a Presidente Vargas aqui, onde que tem aquela farmácia ali. E ali tinha um pé de manga onde tudo começou. Começou uma reunião com pequenas famílias, com poucas famílias, com 3 famílias, e os seus filhos, que aí teve as primeiras reuniões. Logo depois foi estabelecida a Escola Bíblica Dominical, onde foi iniciado o trabalho. Não era à noite, porque não tinha energia, tinha que ser a meio-dia, quando o sol estava quente, por isso o pé de manga, para servir de cobertura, amenizar o calor, e aí então foi estabelecido. Então nesse ano tivemos 5 pessoas que decidiram por Jesus, foram batizados, e com esses 5 começaram a igreja. E eles são o Dom Augusto, que era juiz de paz, o Hermenegildo, que foi cartorário aqui, o senhor Hermenegildo, que teve um cartório e já faleceu, e também aí as suas esposas e alguns outros irmãos. O senhor citou algumas dificuldades, que foi a vinda de Porto Velho até aqui de bicicleta, que durou 3 dias, e também por causa do sol aqui no pé de manga, aqui na esquina. Nós não tínhamos tempo, Isso. E existiu mais alguma dificuldade nessa fundação da igreja aqui na cidade? Então, a dificuldade maior, ainda ela existe com menos rigor, é a questão da preparação de líderes, pastores formados, com formação, porque a nossa denominação não só coloca leigos para ser pastor, agora tem abrido, mas a ideia é que eles passassem por um instituto de bacharelado, geralmente antigamente falava seminário, hoje são faculdades teológicas, que são cursos bacharéis, com 4 anos de formação. Então era muito difícil conseguir mão de obra para vir para Rondônia, porque tinha aquele mito: Rondônia, selva, índio, onça, e os que se formavam nos grandes centros não queriam vir para Rondônia. E aqui local tinha só aquelas pessoas que chegaram, que foi o quê? Os ribeirinhos, as pessoas que trabalhavam com a seringa, eram pessoas geralmente muito rudes, de pouco conhecimento, portanto a dificuldade era essa de ter um líder. Por isso que nós começamos com o juiz de paz, que era o cara mais graduado que tinha, e ele ficou sendo o líder no início, como nós chamamos de diácono, Então ele era o diácono responsável pela igreja a princípio. Depois nós tivemos o professor Aragão, foi um dos professores pioneiros aqui, que veio, professor formado em letras e também em inglês. E aí ele então começou, foi o primeiro obreiro aqui nosso, porque era uma pessoa que veio formado de Belém. Ele estudou na Universidade Federal de Belém, fazendo letras com habilitação em inglês. E aí então ele foi o primeiro pastor habilitado mesmo, nós tivemos foi ele aqui. Eles também foram considerados um dos principais pastores da igreja. Da igreja, foi o seu trabalho. Nós tivemos um conjunto, os missionários americanos que moravam no Brasil,
o pastor Almir, que é esse que vinha de bicicleta, e aqui o professor Aragão, que depois tornou-se pastor também da igreja, que foi o primeiro pastor da igreja. E aí o senhor poderia nos citar alguns outros principais líderes desde então da... Depois disso nós tivemos outros vários, né? Tivemos o pastor Paulo Santana, que foi que eu sucedi ele, e eu também, mas antes deles também nós tivemos o pastor Expedito. Foram poucos pastores que estiveram aqui, porque eu já estou aqui na igreja há 22 anos. Então os outros passaram um tempo curto, 5 ou 5 e poucos anos, e aí eu estou, o que tem mais tempo sou eu. Estou com 22 anos aqui nesse pastorado, da glória de Deus, com a graça dele também. Poderia nos falar sobre se existe e como eles são alguns dos projetos da igreja, tanto aqui para os membros da mesma, quanto para a comunidade em geral? Então, nós temos projetos sim, nós temos projetos na área social. Por exemplo, nós temos um gabinete aqui que atende, na verdade, que é um consultório médico, que atende mulheres gestantes, que fazem preventivos e também a questão do pré-natal, que acompanha essa pessoa até 6 meses depois que a criança do neném. Um dos trabalhos na área social, que é a doutora Adélia, que é uma médica na cidade aqui, que acompanha esse projeto. Então, aqui tem o gabinete, é um deles aqui. Nós temos, esse é tanto para os membros como para a sociedade. Aqueles membros, que na verdade são menos favorecidos, com mais dificuldade de receita e tal, né? Aquele que não tem acesso, talvez, já a um plano de saúde ou diretamente ao Estado, que o Estado é que tem o dever de dar a devida educação, mas a saúde, no caso. Mas aí ela está indo fazendo isso. Nós também temos um projeto que nós estamos ampliando, chamado FAMA. É uma fundação que nós instituímos. Por que com essa fundação? Porque ela dá mais transparência e lisura. Porque a fundação é assim, uma vez que você institui ela volta, se ela terminar, ela volta para o Estado. Não é assim, fica venha, né? Então, uma fundação, quem rege, que você tem que prestar conta para o Ministério Público, por isso fundação. Então, nós doamos da igreja R$180 mil para essa fundação, que já está instituída com o nome de FAMA. O que ela significa? Fundação Assistencial Mãos Abertas. Nessa fundação nós temos lá trabalho. Nós vamos trabalhar com dependentes químicos, um dos primeiros trabalhos, na chácara, juntamente com um grupo que nós chamamos, são os profissionais liberais da área, que vai ser psiquiatra, psicólogo, assistente social, né, e técnicos da área que trabalha com dependentes químicos. Nós também temos ajuda às pessoas da comunidade, como as pessoas carentes, passando por dificuldade com cesta básica. Em média, são de 30 a 40 cestas básicas meses. Pessoas cadastradas com certa dificuldade, com renda baixa, né? Isso é feito. Também nós temos, nesta área ainda, área social, nós ajudamos as pessoas com auxílio-doença, uma dificuldade que a pessoa tem, adoeceu, precisa comprar fazer uma receita médica, fazer uma passagem aérea, essa questão toda. Nós ajudamos, de certa forma, para que todo encaminhamento seja feito. Então, nós procuramos o devido local. Se tem dificuldade ali com a saúde, nós vamos lá na saúde. Se é com a educação, nós vamos para a educação, de uma certa forma, cooperando para que essas pessoas tenham o seu atendimento. Contra, por exemplo, a questão geral da igreja, por exemplo, nossos líderes, nós estamos, na parte educacional, nós temos uma equipe pedagógica que trata essa questão da educação teológica da igreja. Ela é formada por 3 pessoas formadas nessa área. Um assistente social, 2 pedagogos que trabalham nessa questão teológica da igreja, pensando na questão da educação teológica. Na formação de líderes, nós geralmente enviamos essas pessoas para fazer seminários e cursos teológicos, ou no estado ou fora do estado, para também nos ajudar. E temos também a educação, na verdade, para pessoas, pré-alfabetização, né, alfabetização de pessoas que não tiveram oportunidade de ir à escola. Nós também estamos organizando este grupo. Vai ter uma classe agora, recentemente, também, para nós fazermos as primeiras iniciação na área de computação, né? Os primeiros cursos, o Excel, o Word, né? Informática básica. Informática básica. Aí são 30 alunos. A gente agradece por o senhor ter nos recebido aqui nessa manhã e para poder contar um pouquinho mais da história da Igreja Batista aqui na cidade. Eu quero agradecer, o privilégio é meu, e dizer que são bem-vindos. E aí também as portas da igreja estão abertas para a comunidade, lá os seus colegas, alunos, professores. Queremos estender também o convite para que nos visite. Nossos cultos é às quartas e aos domingos. Às quartas, 19h30, aos domingos, 18h30 e pela manhã, EB. Nosso muito obrigado, que vocês tenham sucesso no trabalho de vocês, que sejam bem-sucedidos e que alcancem a nota máxima. Obrigado, pastor.
do centro da cidade para o bairro Casa Preta. É com você, Tatiane. Bom dia! Estamos aqui no templo sede da Igreja Assembleia de Deus de Ji-Paraná, localizada no bairro Casa Preta, e estaremos dando início a uma entrevista com o pastor presidente Sadraque Muniz. Paz do Senhor, pastor Sadraque Muniz. Paz do Senhor. Quando e como foi a chegada da Igreja Assembleia de Deus aqui em Ji-Paraná? Foi no tempo que ainda Ji-Paraná era vila de Rondônia e aqui pertencia a Porto Velho. Então a igreja de Porto Velho enviou para cá o irmão João Pereira de Oliveira e ele chegou aqui no dia 9 de maio de 1964. E aqui então já existiam alguns crentes e ele reuniu com esses crentes e já organizou a igreja e efetuou o batismo de alguns adolescentes, irmãos, e já começou a dar a ceia em maio de 64. Quem foram os principais líderes da igreja? Os principais líderes, depois do João Pereira, teve um outro irmão, mas os principais líderes foi o pastor Manuel Casimiro de Oliveira, que foi ele quem promoveu a emancipação desta igreja em 1972, por aí. Em 72 a igreja... Não, em 74. Em 1974 a igreja foi emancipada, passou a ser uma igreja autônoma. O primeiro presidente foi o pastor Manuel Casimiro de Oliveira, que já é de saudosa memória. E depois do pastor Manuel Casimiro, aí em 83 veio o pastor Severo Antônio de Araújo, que ficou até em 2005. Em 2005, em maio de 2005, foi quando eu assumi a liderança da igreja aqui. Então eu sou o terceiro pastor presidente da igreja. Teve outros pastores antes, mas a igreja era vinculada a Porto Velho. As principais dificuldades enfrentadas na formação da igreja? Na época nós enfrentamos as dificuldades, foi a falta de estrada para andar para as linhas, a falta de recurso financeiro, porque as pessoas que vieram para cá eram pessoas de baixa renda, então nós enfrentamos dificuldade para construir, para adquirir terreno, para tudo isso foi difícil. Mas a aceitação foi muito boa, as pessoas, a receptividade da nossa igreja aqui em Rondônia foi um lugar, em Ji-Paraná, uma das cidades onde a Assembleia de Deus teve uma grande aceitação. Hoje nós estamos aí já com um bom número de crentes e cada dia crescendo mais. Quais são os projetos atuais da igreja hoje? Os projetos em execução, nós temos um trabalho de musicalização nas periferias, que nós temos um grupo de pessoas, voluntários, outros são tempo integral, que trabalha dando aula de música e nós temos uma orquestra, um grupo de mais de 120 adolescentes e crianças que já estão tocando flauta e temos um outro projeto também de violão. Nós criamos um manual para aprender a tocar violão, um manual simplificado que nós criamos e tem um grupo de voluntários que ministra aula ensina aula de violão para criança, para adolescente, para quem quiser. E também nós estamos, esse é o projeto que faz parte de um programa que nós temos chamado Redenção da Criança, que nós trazemos as crianças das periferias nos domingos para a nossa igreja e hoje nós estamos com mais de 1.500 crianças matriculadas nesse projeto que recebe assistência, orientação, recebe orientação na área da educação, como tratar as pessoas, de convivência social, de civismo, tudo isso nós ensinamos essas crianças e também com lanche, com tudo, atendemos, com as famílias dessas crianças também nós damos assistência. Então nós temos esse trabalho. A igreja tem mais algum projeto social?
Nós temos um trabalho que nós trabalhamos no presídio. Nós chegamos a construir uma igreja dentro do presídio, lá na parte do semiaberto. Nós construímos um salão e tem uma pessoa que vai lá, dirige os cultos e cuida dos presos. E aqueles que aceitam a Jesus lá dentro, que vêm para a nossa igreja, quando eles saem do presídio, nós damos uma assistência para ele se reintegrar na sociedade, ajudamos até que ele arrume emprego, ajudamos a colocar ele em alguma empresa, em algum lugar, e assim dá uma assistência para ele ser reintegrado. E nós temos tido um bom resultado nessa área, nós já estamos com bastante ex-presidiário reintegrado na sociedade. Na área de estrutural, na estrutura física, nós estamos substituindo as igrejas de madeira por igreja de alvenaria e estamos já com um trabalho também climatizando todas as nossas igrejas na área urbana. Hoje nós estamos com 40 congregações na área urbana e praticamente todas elas já estão climatizadas. As que não eram de alvenaria, nós estamos fazendo de alvenaria e estamos com esse trabalho. Mas houve uma necessidade também de nós criar um espaço para eventos maiores. Então nós estamos com uma construção aqui ao lado da nossa sede, uma área coberta de 2.500 metros quadrados, que é para 5.000 pessoas sentadas. Então nós estamos com esse projeto, já estamos com 1 ano e pouco, estamos trabalhando nele, e eu creio que com mais 1 ano nós vamos conseguir estar com ele já terminado, inaugurando. E o ano que vem é um ano de muita expectativa para nós, porque no próximo ano a Assembleia de Deus completa os 50 anos de fundação em Ji-Paraná, porque ele começou em 64, mas foi em maio de 65 que houve a fundação da igreja, ficou colocado em ata, tudo e registrado. Foi em 65 que é a data em maio de 65 que foi fundada a igreja Assembleia de Deus de Ji-Paraná. Então, em maio do ano que vem, de 2015, ela completa 50 anos em Ji-Paraná. Então vai ser um ano do jubileu, vai ser um ano que nós vamos ter muitas atividades, muitas festas, muitas coisas voltadas para esta comemoração. Então esse é o nosso trabalho. Hoje a Assembleia de Deus em Ji-Paraná, ela tem em torno de 10% da população do município da nossa igreja. Obrigada, pastor. Diretamente do bairro Casa Preta para o centro da cidade. É com você, Lucas. Estamos aqui nas proximidades do Rio Machado, onde iremos fazer uma entrevista com a Dona Maria, mais conhecida como Dona Mocinha, que estará dando depoimento sobre a primeira igreja católica no município de Ji-Paraná. A senhora veio do Nordeste junto com seus pais? Não, eles vieram, aqui só eles formaram família. Eles vieram para cá, vieram para o Seringal, agora, eles vieram tudo, eu, minha mãe, tudo assim, né, uns tempos que um migrante, sabe? Uhum. Até lá, vem trabalhando, e fica aí, vai para o Amazonas, para ganhar dinheiro, trabalhando, tirando seringas, borracha, fazendo borracha. Daí vinha. E eles veio, a minha mãe contava, eles vieram em 1905, tudo solteiro, muita gente vinha solteira. Chegava, mas nem só para cá, como para muito rio. Quantos anos a senhora tem? Eu? 89, eu sou de 1925. 1905. E a senhora nasceu e cresceu aqui? É, sim. Quer dizer, assim, quando meus pais morreram, eu tinha 12 anos, pequeno, sem pai, sem mãe, tinha 12 anos. E minha irmã caçula tinha 3 aninhos. Vocês eram quantos irmãos? Nós éramos 12. 12. E quando eles morreram, só tinha um que era casado. E eles foram assim com... Hoje parece essas gripe doidas, essas doenças, dá o nome, nesse tempo não dava. Uma gripe que deu, dava. Se matavam, tanto o idoso como a criança não aguentava. Aí não tinha hospital, não tinha médico, não tinha nada, a vida era morrer mesmo. Como foi meus pais, meu pai e minha mãe, morreram com certeza. Meu pai morreu doente, sim, passou muito, uns 5 meses doente, né? Aí após a morte dele, minha mãe morreu. Então em depressão, hoje é que eu sei o que é. Fala, eu tenho a depressão, mas nesse tempo não sabia o que era.
Zé que ela arrumou pra lá, não comia, bebia, não dormia e pronto. A gente não tinha esperança em nada, não matava, tudo pequeno. Aí quando assunto ela morreu. Nós fiquemos. Aí como que nós ia ficar no mato, seringal? Meus irmãos tinham que trabalhar, o mais velho tinha 17 anos, só tinha uma irmã casada. Aí esse patrão que eles trabalhavam, a família deles morava em Manaus, aí nós fomos pra lá. Aí vocês foram pra Manaus? Pra Manaus, pra casa deles. De lá já formaram, moça de idade, nós viemos de novo pro seringal. Aí lá você conheceu... Pois é, e eu pensava só tinha igreja católica, mas nós frequentávamos católica. E a Batista, nós morávamos na rua, a igreja mesmo assim. Ah, sim, tinha a igreja batista lá. Batista. A primeira que você conheceu? Foi. Aqui na cidade, a senhora foi uma das primeiras membros, então, da Igreja Católica. Não, Vamos ver. acho que as primeiras, assim, da igreja, tudo são falecidas. Também, tudo era nordestino. São falecidos, 47 para cá. Mas tem as outras mais para trás, tudo já são falecidas. Era Beatriz Ferreira. A professora, né? Era a primeira professora, né? É. Aqui. Daqui, era Beatriz Ferreira, Maria Gonçalves. O padre vinha, né? Esse seringal que eu nasci, todos. Vinha esse padre vinha assim, de ano em ano, 10 anos. Quando foi para mim batizar, eu tinha 7 anos. Eu lembro assim, 7 anos. Agora, quando ele vinha assim, chegava, o patrão visava os seringueiros, né? Lá no... reunir tudo ali. Agora ali era a casar, batizar, crismar, tudo um dia só e uma coisa só, não tinha preparação, entendeu? Agora tanto fazia ter 10 anos, 20 anos que não era batizado, como ter nascido naquela hora, tudo era batizado, porque sabe da fonte que vinha, né? E assim aproveitava, batizava, crismava, confessava, casava, quem tinha que casar. Às vezes tinha aquela moça, aquele rapaz para casar, aí esperar, ficar, onde é que vai casar? Esperar o padre vir, porque não tinha juiz, era o padre, casar, só casava no padre, não tinha juiz, não tinha nada. Esperar aquele tempo que o padre vinha, então fazia ser 2 anos, com 3 anos, era quando ele ia casar. A senhora lembra o nome dos padres? Eu lembro, eu comecei que o padre Francisco, chamava, a gente entendia de Chiquinho, padre Chiquinho. Quando senão era padre Anjo, outra época já vinha padre Peixoto, isso tem padre Peixoto. Aí é Padre Anjo, Padre Peixoto, Padre Chiquinho, daí Padre Adolfo. A senhora conheceu? Padre Adolfo ainda andou muito nesse rio, né? Em barco, casando, confessando, crismando. Até que uma vez ele alagou aí, o barco alagou, ele escapou de cima do... Aí ele que fundou a primeira igreja aqui. Foi essa ali e aquela outra. Era ali onde é o teatro. Ali no Teatro Dominguinhos? É, ali era a igreja. Daí eles, depois de um tempo, eles mudaram pra frente? Ou... Lá aquela, lá em cima. Daí então ele que fundou, ele que fez a igreja ali onde era o Teatro Dominguinhos. É, a primeira foi ali. Uhum. Aí, mais um pouquinho, aí foi pro voando, né? Crescendo, entende? Aí ele fez aquela, lá em cima. E tinha muitos membros naquela época? Hã? Tinha muitos membros na igreja naquela época? Não, tinha pouco. Tinha pouco? Pouca gente, pouco mesmo morador, só que esse que morava, tudo era... Só que morava assim no Seringal? Ué, os outros moravam em Seringal. Só mesmo os moradores As missas eram feitas onde? antes da igreja, Antes de construir lá em cima. nas casas, às vezes, As casas? porque não tinha padre. Agora, depois que eu vi esse padre Adolfo que ficou, aí foi que ele ergueu a igrejinha. Mas antes era nas casas das pessoas, algum morador que tinha. Os funcionários desse negócio aí, da linha telegráfica. Ah, tá, sim. Eram os funcionários dele. Trabalhavam na linha telegráfica. Não tem ali o museu? Ali. Pois era ali, sério. Ali era sério. Ali só tinha aqueles povoadinhos, aquela gente ali que trabalhava, os funcionários desse setor. Não tinha. Quando eles podem fazer, chegava um padre, vinha ele rezar na casa dos uma pessoa ali, um morador. Aí ele ia na casa de cada um ou as pessoas se reuniam só na casa de... Só numa casa. Só numa casa. Aí assistia a missa, aquele dia, o dia que ele estava aí, já assistia a missa e ia para lá. E ficava aquele dia aí, ele já seguia a viagem. E assim encerramos nossa série de reportagem sobre as primeiras igrejas do município de Paraná, com imagens de proximidades do Rio Machado para a bancada do Manhã Repórter.
Essa foi mais uma edição do Manhã Repórter. Tenha um bom dia. Harry Potter. Tired of being what you want me to be. Feeling so faithless, lost under the surface. Don't know what you're expecting of me. Put under the pressure of walking in your shoes.